Shalom, shalom, minha irmã, shalom de Deus na sua vida, na sua casa, na sua existência. Bom estarmos aqui para aprendermos um pouquinho mais sobre mulheres que sonham. E a gente tem uma mulher assim que é pouco divulgada, é pouco, digamos, talvez estudada ou pesquisada. A nossa mulher de hoje é Mical, uma das mulheres que Davi teve, que o rei Davi teve. E a referência que nós temos hoje é em 2 Samuel 6, no capítulo 16, que diz assim: E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo o rei Davi, que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. Muitas mulheres que sonham, até alguns sonhos de Deus ou projetos de Deus, elas não conseguem ver desenvolvido, elas não conseguem realizar, ver essa promessa talvez se cumprindo, justamente por algumas características que nós encontramos em Mical. Então Mical, ela tinha todas as condições para ter uma vida, digamos, familiar, uma construção realmente em Deus, por Deus e para Deus, mas algumas situações fez com que Mical saísse dessa condição e até tivesse um fim triste. Então, quando a gente pensa de uma forma não muito profunda, mas a gente precisa começar a entender a guerra da carne contra o espírito. Então, esse versículo, ele mostra literalmente que a carne, ela sempre não vai aprovar as obras do Espírito. E da mesma proporção, o Espírito, ele não vai aprovar as obras da carne. Então, todos os dias nós precisamos vencer uma guerra. Todos os dias nós precisamos vencer no Senhor as nossas guerras. Porque se a gente não vencer no Senhor, a gente não vai vencer. A gente não vai romper. E talvez muitos projetos que até estão na nossa história de vida para ser concretizado, não será alcançado. Por causa de comportamentos e ações e entendimentos equivocados que nós temos diante de muitas situações. Talvez algumas mulheres hoje estejam na situação de Mical. Elas até conseguem ter uma relação que um dia sonharam, um casamento, mas aí na relação conjugal a gente vai entender que o marido não é perfeito. Só que tem um detalhe, nós também não somos. Na mesma proporção que talvez a mulher tenha o olhar para o marido de não perfeito, o marido também tem o olhar para a esposa de não perfeita. Porque nós não somos perfeitos. Essa mulher, Mical, ela traz muito as relações conjugais, as relações de homens e mulheres, de pessoas que estão vivendo num matrimônio, construindo uma família que tem às vezes muitas dificuldades de lidar um com o outro. Então eu vejo isso muito em Mical. Então uma das coisas que a Bíblia fala aqui, que ela desprezou no seu coração. Então, se a gente for analisar o desprezar, em outras versões tem menosprezou. Ou, quem sabe, ela simplesmente humilhou, ela desconsiderou, ela rebaixou Davi. E aí a gente vê, trazendo para a nossa realidade dos dias atuais, quantas mulheres não têm feito isso? Tem desprezado o seu marido no seu coração. Tem humilhado o seu marido, tem desconsiderado e tem rebaixado. Dentro desse contexto, a gente também poderia utilizar a Mical para trabalhar a relação pais e filhos, porque também isso acontece muito. Filhos que fazem isso com os pais, ou os pais que fazem da mesma maneira com os filhos, no sentido de menosprezar, de rebaixar, de humilhar. Mas a nossa temática agora não é sobre relação pais e filhos. Mical, ela me traz fortemente no meu coração a relação conjugal, como eu já falei aqui.
A relação entre marido e mulher, que precisa nos dias atuais ser vista com mais cautela, vista com mais seriedade, vista com mais atenção, para que o número de separações e de divórcios e de conflitos, eles comecem no mínimo a diminuir. A primeira coisa que eu preciso entender quando eu estou diante de um conflito, quando eu estou diante de um conflito, digamos assim, conjugal, a gente tem essa tendência de querer que a nossa voz seja ouvida, de querer mostrar que eu estou certa, de querer que o outro me escute. A primeira coisa que eu preciso entender para pelo menos tentar diminuir a questão do conflito no casamento é eu baixar a guarda. É eu entender que eu não estou certa. Ah, mas eu estou certa. Não, irmão, você não está certa. Você até pode ter razão, mas não existe numa relacionamento realmente, quando a gente trata de relacionamento, uma pessoa que é 100% certa e a outra 100% errada. Não existe isso. Os dois lados, eles têm lados que eles são corretos, assertivos e certos, e os dois lados também têm questões que são incorretas e erradas. Então, a primeira coisa que eu preciso entender nesse contexto é que eu preciso baixar a guarda e entender que eu não estou certa. Ainda que eu tenha razões em algumas questões, eu não sou a dona da verdade. Então, se você pode, nesse dia, e você verdadeiramente quer ter uma relação saudável no seu casamento, você pode fazer exatamente isso que eu vou fazer. Eu não sou a dona da verdade. Vai lá. Faz aí. Faz aí, vai. Bora lá, bora colocar em prática aquilo que nós temos aprendido. Fale, se você puder pausar agora esse vídeo, pause e comece a ministrar em você várias vezes. Diga: eu não sou a dona da verdade, eu não sou a dona da verdade, eu também erro, eu também tenho defeitos. Uma das coisas, o que eu quero que você entenda nesse tempo? Pare de olhar para o defeito do outro. Nas relações é muito comum eu olhar para o defeito do outro. Olhe para você. Tenha o seu olhar voltado para você dentro do contexto e veja aonde você é responsável, aonde você digamos assim, tem provocado às vezes, ao invés de apagar o conflito, você tem colocado mais e mais combustível para pegar mais fogo. Então, pare de olhar para o outro. O processo de reestruturação nas relações, ela começa justamente com esse primeiro entendimento. Pare de olhar para o outro, porque o outro tem defeito natural, você também tem. Então, quando eu começo a parar de olhar para o outro, eu vou olhar para mim. Quando eu começo a olhar para mim, eu vou descobrir que eu também tenho defeitos, que eu também estou contribuindo para que a relação ela chegue na condição que chegou, que eu também estou fazendo a minha parte, jogando mais gasolina ao invés de jogar água para tentar apagar ou pelo menos diminuir o conflito que já existe. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é olhar para mim. O que era que Mical estava fazendo? Ela estava olhando para Davi. Ela não estava olhando para ela. Ela estava olhando para o Davi. Gente, que isso? Se eu for olhar para as pessoas que vivem comigo, em qualquer contexto, eu sempre vou encontrar defeitos. Natural, porque todo mundo tem. E no casamento não é diferente. Pare de olhar para ele no sentido de julgamento, no sentido de que ele só faz errado. Irmã, eu quero trazer você a uma consciência, você também erra. Claro, evidentemente que eu não estou generalizando, existem relações abusivas, isso aqui, esse tema não é para relações abusivas. Não está inserido no contexto de relações tóxicas, não está inserido no conceito de relações abusivas, que é uma outra temática, é uma outra situação, é uma outra abordagem. Aqui nós estamos falando de relações naturais, saudáveis, cotidianas, que às vezes entram em conflito por atitudes nossas. E a gente percebe aqui em Mical, ela com o olhar em Davi, ela esqueceu de olhar para ela.
com o olhar apontado para Davi, nos erros que ela identificava que eram os erros de Davi, ela esqueceu de olhar para os erros dela. E a gente sabe que existe essa luta todo o tempo, o espírito contra a carne contra o espírito, e a gente tem que parar de olhar para o outro, olhar para nós e pedir ao Senhor: Senhor, mostra onde a minha carne tem vencido. Mostra para mim, dentro da minha relação, dentro das minhas construções, aonde eu preciso mudar. Mas a oração, normalmente, ela acontece assim: Senhor, muda ele. Senhor, transforma o meu marido. Muda o meu marido, transforma ele, muda ele. Não, irmã. O processo de restauração nas relações, ela começa com essa oração: muda eu. Muda eu, muda a mim. Mostra onde eu preciso mudar. Porque se verdadeiramente você quer a sua relação, as suas relações, a gente está trabalhando casal, mas pode ser para qualquer outro segmento, para elas serem modificadas, transformadas, você precisa ter exatamente essa consciência. Pare de orar para Deus mudar ele. Pare de orar para Deus transformar ele. Comece a orar para Deus mudar você. Comece a orar para Deus transformar você. E no seu processo de mudança, transformação e renovação da sua mente, ele será alcançado. Só que a gente às vezes não sabe, a gente faz de uma forma meio que equivocada. Então, quando a gente olha para Mical, dentro desse contexto, a gente tem algumas coisas que a gente vê em Mical. A primeira coisa que a gente vê em Mical é uma mulher ferida. Porque quem é ferida, fere. Então, se você se identifica nesse padrão de uma mulher que tem muitas feridas, procure ajuda. Procure ajuda, irmã. Nem tudo a gente vai vencer sozinha. Tá? Você tá ferida, você é refém das suas emoções, dos seus sentimentos, você tá magoada, você tá você quer se livrar e não sabe como. Procure ajuda. A segunda coisa que a gente vê em Mical é a amargura. Gente, a gente só dá o que a gente tem. Você já viu alguém que é amargurado oferecer algo bom e saudável para outro? Não oferece. Porque não tem uma reserva de alegria, de um olhar abençoador. Não, só coloca para fora o que ela tem dentro dela. E que normalmente é ruim a partir da amargura. Eu sempre costumo dizer que os 3 R's, eles não são bons conselheiros. Eu já falei em vários vídeos e vou repetir aqui. Raiva, rancor e ressentimento. Não se aconselhe com esses sentimentos. Péssimos conselheiros. Se você é uma mulher que tem se aconselhado com a raiva, o rancor, o ressentimento, e uma mulher amargurada, procure ajuda. Procure ajuda. Você não procure autoajuda. Procure ajuda em primeiro lugar do alto. Procure ajuda do alto. E aí, quando você procurar ajuda do alto, você também pode procurar uma ajuda aqui da terra. Não tem nenhum problema. Você procurar, mesmo em primeiro lugar. Procure ajuda do alto, mudando a sua oração. Não ore mais: Senhor, muda ele, transforma ele. Ore assim: muda eu, transforma eu. E dentro desse contexto de Mical, tem muita coisa que a gente aprende. Tem muita coisa boa que a gente aprende em Mical. É justamente a gente aprende o quê? Aquilo que nós não podemos ser. Aquilo que nós não podemos ser. E nós não podemos ser Mical. Nós não podemos viver a partir das feridas e sermos mulher que vamos passar ano após ano lambendo as nossas feridas. A gente ainda fala assim: ah, porque você não sabe o que eu passei. Ah, porque você não sabe o que ele fez comigo. Ah, porque você não sabe lá no passado. O passado você não pode mudar. Nós não podemos, não tá já foi. Não traga para o presente as cargas do passado.
E é por isso que você, às vezes, sofre no seu momento presente e não consegue celebrar. Porque talvez você precise de ajuda para vencer, ressignificar a dor do passado. Você já parou alguma vez na sua vida e perguntou o que foi que o teu passado de dor e sofrimento te ensinou? Você já parou para pensar? O que foi que o teu passado, esse passado que você se reclama, esse passado de peso que você carrega, esse passado de dor e sofrimento que fazem com que você seja uma mulher que viva no presente lambendo as suas feridas. Você já parou para pensar e perguntou o que foi que eu aprendi com o meu passado? O que foi que eu aprendi com a minha dor? E eu sou uma pessoa que eu não estou aqui falando sem ter tido dor, porque eu fui muito ferida. Eu lambi muita ferida. Muitos anos lambendo ferida. E eu só consegui verdadeiramente ressignificar o meu passado, fazer as pazes com o meu passado, a partir do momento que eu olhei para trás e perguntei, o que foi que esse passado me ensinou? O que era que Deus queria me ensinar naquele momento que eu estava sofrendo? E quando eu entendi quais eram os aprendizados que eu precisava ter, Deus começou o processo de mudança e transformação na minha vida. Então, quando eu falo de feridas, eu sempre digo que eu sou pós-doutorada, porque eu fui muito ferida. Mas em todas as minhas feridas, o Senhor, Ele me tratou, Ele me curou e Ele me tirou o peso do passado. Talvez você seja essa mulher que carrega o peso do passado, que carrega as suas feridas, que fique lambendo as feridas. Deus não tem isso para você. O que Deus tem para você é um presente, é um momento, é um hoje de alegria, de satisfação, de transformação, de renovação da mente, entendendo que a tua oração precisa mudar. Transforma eu, muda eu, renova a minha mente. E a partir desse processo, você possa entender os projetos e os sonhos de Deus para a sua vida. Que Deus abençoe a tua vida rica e poderosamente. Fica na Shalom do Senhor.